vocês que estão chegando aqui pelo Instagram. Vou começar aqui. 3. Acho que já começou. O pessoal está me ouvindo? Isso aí, pessoal. Tranquilo. Mais uma quarta-feira aí pra gente. Legal. Deixa o pessoal... Tô vendo aí, o pessoal tá entrando. Tá tudo ok. Deixa eu checar aqui. Deixa eu ver... Legal. Som testando, tá tudo ok? Pô, tá legal, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Boa noite, mais uma vez. Meu nome... Opa! Quem não tá ouvindo, deixa eu ver aqui. Legal, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Agora tá tudo certo. Vamos começar mais uma live aí. Estou muito feliz. Estou muito feliz com a proposta de hoje, uma proposta de live com um tema um pouco mais amplo, mas um tema riquíssimo em conteúdo. Estou junto com o professor Reginaldo aí, um professor que dispensa comentários. Acho que um pouco do que ele vai falar hoje vocês já vão entender que tem muito conteúdo, vão entender um pouco do currículo dele, e o tema pertinente à live é a área de atuação dele. Mas antes, né, até de passar a palavra dele, para ele se apresentar um pouco, falar um pouco da trajetória dele, eu estou muito feliz mais uma vez. Essa é a segunda live que nós da Escola do Meu a gente está promovendo. A ideia é de fato não só trazer muito conteúdo, como diversos outros canais ou diversas outras pessoas sempre estão trazendo no YouTube, mas não só isso, a gente quer um conteúdo assertivo para o seu dia a dia. A gente se preocupa muito em todas as nossas iniciativas que seja um conteúdo útil para que a pessoa, de fato, ela entenda e olhe para olhe oportunidades de onde quer que esteja, de onde quer que vá, né? Por exemplo, talvez de uma live dessa, as pessoas que estão me ouvindo hoje conseguem ter uma ideia de novas oportunidades em meio, talvez, a meio de uma pandemia. Mas não me alongando muito, vou passar um pouco a palavra para o Reginaldo. Pode se apresentar, Reginaldo, fala um pouco, se você quiser contar um pouco da sua trajetória, né? Quanto tempo você trabalha na área diretamente relacionada à engenharia diagnóstica. Obrigado, Lucas. Obrigado aí, Escola do Meu. Estamos aí novamente para mais um tema, né? Engenharia diagnóstica, esse mercado aí promissor que vem crescendo há alguns anos. A gente está aí abordando, né, semanalmente as questões dentro da engenharia, voltada aí para a engenharia diagnóstica, engenharia de patologia e etc. Semana passada nós falamos um pouco aí sobre a engenharia de avaliações, né? E hoje a gente está abordando aí a questão da engenharia diagnóstica, esse mercado aí que está crescente, vem crescendo a cada dia. Então, né, meu nome é Reginaldo, como o Lucas já falou, meu nome é Reginaldo Gonçalves, de formação, graduação, eu tenho aí engenharia civil, né? Sou engenheiro civil, tenho a especialização em engenharia diagnóstica e engenharia de patologia da construção civil e também especialização na parte da engenharia de avaliações e perícias. Atuo aí dentro do campo de perícia judicial há mais de 12 anos, né? Sou professor também aí de algumas escolas, universidade, aqui em São Paulo. Já falei bastante aí durante uns 6 anos, já numa escola específica aqui em São Paulo também, né, desse tema de engenharia diagnóstica e da avaliação de imóveis.
Agora nós estamos nesse projeto, né, de levar conteúdo aí para a galera durante esse mês, né? Estamos aí no mês de outubro, novembro já, outubro já foi. Estamos em novembro, levando conteúdo aí para a galera da engenharia, da arquitetura, e hoje nós vamos falar aí da parte da atuação, né, como engenheiro diagnóstico. Então, um pouquinho do que eu sei aí, eu quero compartilhar com vocês. Tá legal, pessoal? Então, quem chegou agora, não saia, né? Vai até o fim aí que tem bastante conteúdo para mostrar, bastante conteúdo aí para a gente trocar umas experiências, tá? Então vamos lá, né? Vamos O... lá, Tal- Pô, tô te legal. ouvindo. Talvez. Não, legal, Reginaldo. Acho que o pessoal conheceu bastante. Eu acho que até antes de você entrar talvez de fato, em bastante pontos técnicos, né, do assunto diretamente relacionado à engenharia diagnóstica, a gente aqui da Escola do Meu, a gente acredita muito que um profissional precisa entender o mundo em todos os aspectos, né, saber das atualidades, né? Você vê as eleições lá dos Estados Unidos, o que de fato e como vai impactar o nosso cenário, né, da engenharia e arquitetura aqui no país, como qual o mecanismo, qual o impacto que uma eleição americana vai ter, talvez, na engenharia, na arquitetura. Então, a gente prega muito isso, que a gente precisa entender muito bem a atualidade, temas relacionados à atualidade, e a gente precisa ter um olhar macro para a coisa, né? E a partir disso você consegue dar rumo para a sua carreira. Eu acredito que todo mundo que assistir essa live, não só agora, mas depois, tem que ter isso muito bem em mente, que você precisa saber um pouco de tudo, saber das atualidades, para que de fato você olhe para a sua carreira e entenda e saiba se inovar constantemente, e o resultado disso você sempre vai estar um passo na frente de todo mundo. Aqui, como eu disse, na Escola do Meu, a gente levanta uma bandeira que é a atualização de mercado e olhar para tendências de mercado, para qualquer tipo de tendência a médio, curto, médio e longo prazo. E antes de passar definitivamente a palavra para o professor Reginaldo, eu tenho um tema muito pertinente para esse momento que eu venho não só estudando, mas eu venho escutando comentários, que é de fato um tema relacionado ao mercado imobiliário. E essa semana eu fiquei muito surpreso, né? Na verdade, eu fiquei muito atento às perspectivas do setor, e o interessante é que a gente está no momento de muitas tendências, se fala de muitas tendências no mercado imobiliário. E isso, em partes, está diretamente relacionado à área de engenharia e arquitetura. E se você olhar de uma maneira macro, a pandemia começou e gerou uma paralisia geral em todos os setores, só que uma série de fatores faz com que a gente, né, num segundo momento, consiga enxergar oportunidades quando a gente olha daqui para frente. Pô, se meses atrás a gente deu uma paralisada, né, todo mundo parou por causa da pandemia, a gente consegue hoje já ter uma discussão um pouco mais clara do que vai acontecer daqui para frente nos próximos trimestres. E o que mais se fala ultimamente é, por exemplo, da taxa de juros. Pensando nisso, nesse fator de taxa de juros, é um fator determinante que ajuda as pessoas a terem capacidades financeiras para financiar um imóvel, até mesmo iniciar uma obra. Isso é fato. O efeito prático disso é que você precisa entender que as pessoas que hoje pagam um aluguel de R$ 2.000, por exemplo, o efeito da taxa reduzida de juros faz com que a parcela, talvez, de um financiamento se aproxime com a parcela de um aluguel. Fica bem próximo, um pouco mais ou um pouco menos. Para você entender um pouco, tem um estudo no mercado que fala uma aplicação disso, que vamos pensar num financiamento de R$ 200.000. Se você pensa numa taxa de juros que era praticada antigamente a 12%, a parcela desse financiamento girava em torno de R$ 2.500, R$ 2.700. E aí, quando essa taxa de juros cai para 7%, a prestação cai também para R$ 1.700. E para você entender de uma outra ótica,
por exemplo, uma parcela de R$ 2.500 para uma família ter uma parcela, ou conseguir um financiamento onde a parcela é R$ 2.500, ela teria que ter uma renda de R$ 8.000 mensais. Já, por exemplo, já quando a parcela cai para 1.700, quando os juros abaixam, né, de 12 para 7, e a parcela cai para 1.700, essa família não precisa mais ter uma renda de 8.000, 9.000 reais. E aí a família passa a ter uma renda a partir de 5.000 reais. Então, por exemplo, se a gente entender de uma forma mais macro que em um determinado momento as famílias que ganhavam a cerca de 8.000 reais, que eram quase 5 milhões de famílias no Brasil, e aquelas que tinham uma renda, né, que tinha uma renda superior a 8K, são quase 5 milhões de famílias no Brasil. Já quem tem uma renda superior a 5 mil, já são quase 10 milhões de famílias. Não sei se eu fui bem claro, mas, por exemplo, o poder de compra duplicou. Hoje tem muito mais famílias podendo pagar por aquele mesmo imóvel. Se um momento com juros mais alto, que era um pouco mais atrás, tinha famílias que não conseguiam pagar, a família tinha que ter uma renda de 8.000 reais. Hoje a família já não precisa ter essa renda de 8 mil. Acho que com 5 mil, 4.500 ela consegue ter um poder de compra, porque a parcela já é reduzida. Então você enxerga um movimento, a gente, embora esteja nessa pandemia, a especulação agora de um novo surto de pandemia, a política mais complicada do que nunca, a gente entende aqui na Escola do Meu que em meados do ano que vem, nos próximos trimestres, o mercado vai começar a retomar de uma forma acelerada. E se a gente for fazer uma análise histórica, né, do setor imobiliário, a gente vê que nesse primeiro momento, logo depois da crise, nesse primeiro momento as pessoas assustam, né? Assustam com a crise, no caso da pandemia, nos meses atrás elas se assustaram, só que a partir de agora as pessoas começam a ter um novo posicionamento, elas começam a olhar e querer fazer investimentos maiores. Então, gera muitas outras oportunidades. Então, um pouco do que a gente prega, e um pouco da bandeira que a gente levanta aqui na Escola do Meu, é para que as pessoas enxerguem as oportunidades do mercado, seja lá quaisquer uma que seja. Mas aí vem uma pergunta que eu queria já passar a bola para o Reginaldo, eu já falei demais, que seria, esse mercado imobiliário tem tantas coisas acontecendo, tanto se ouve falar do boom imobiliário que vai acontecer, que ainda não vai acontecer, ou para o ano que vem vai realmente retomar de uma forma acelerada. Eu queria entender, Reginaldo, como que a área da engenharia diagnóstica se conecta com o mercado imobiliário. A gente teve até uma conversa antes, você falou que talvez as crises de 2008, se puder explicar isso para a galera, você falou que a crise de 2008 proporcionou muitas oportunidades para quem estava na engenharia diagnóstica. Se você pudesse dar um overview disso para o pessoal? É isso aí. Muito bom aí a sua explanação do mercado imobiliário, né? Que é o que mexe com a gente aí, profissional da engenharia, da construção civil. Né? Bem esclarecedor. Até deixar o outro. Bem esclarecedor aí o que você falou, né, da questão do mercado imobiliário. Na nossa conversa aí, a gente teve até uma explanação referente a essa questão, né, da pandemia, da questão do pós-pandemia que nós estamos vivendo, como que vai ficar o mercado, como que está o mercado e tal. Aí eu vou dar uma pequena introdução, assim, no nome, né, engenharia diagnóstica, porque é um nome que não é um nome muito antigo, muito novo, né? Então, só para que a gente tenha mais entendimento, a engenharia diagnóstica, o nome engenharia diagnóstica, ele foi criado aí em 2005, então não é uma coisa muito antiga, né? Dentro do nosso estado brasileiro aí, 2005, depois teve mais alguns estudos, esses estudos chegaram aí até 2011, aí depois vem a nota de desempenho em 2013, e assim sucessivamente, né? Nós entendíamos como engenharia
da maior parte da engenharia de patologia. Não se falava em engenharia diagnóstica, se falava sempre em patologia, patologia construtiva, patologia destrutiva, e etc, etc. Né? Aí, aonde entra essa questão do mercado imobiliário? Nós vivemos aí há alguns anos atrás, né, momentos ricos, né, momentos ótimos aí da engenharia, onde tudo acontecia muito rápido, né, construções muito rápidas, tinha muitos profissionais aí com poucas experiências tocando obra, principalmente, né, a parte dos estagiários sendo contratados, os veículos de comunicação aí falando que a profissão no momento era engenharia, as faculdades e as universidades estavam cada vez mais aí buscando, né, jogando um marketing forte aí, publicitário para poder levar o aluno, né, buscar essa pessoa que queria ou encaixasse de forma geral aí na engenharia civil e outras especialidades também. Aí o que aconteceu, né? Falando aí do mercado de 2012, né, 2013, depois daquela bolha, né, aquele mercado imobiliário maravilhoso que estava construindo aí, cada quarteirão você via grandes construções, 3, 4 obras, 5, 6 torres ao mesmo tempo, estava aquela loucura, né? Aí eu falo um pouco até nos meus cursos de perícia para os alunos, falo, meu, lembra lá atrás, né, 2012, 13, que estava aquele boom, né, todo mundo construindo, dinheiro aí, o governo dando incentivo, e o mercado agitado, todo mundo construindo, depois passou, veio a crise, todo mundo mandando embora, né, muito desemprego, e aquelas obras que estavam em andamento terminaram e aquelas outras que estavam previstas pararam. Os profissionais ficaram aí desempregados, aí o mercado de perícia começou a ser mais visto, porque os problemas construtivos começaram a aparecer de forma geral, né? Aí é onde vem, né, a questão da engenharia diagnóstica vindo com força. Por quê? Precisou, né, entender um pouco do diagnóstico. O que é a engenharia diagnóstica, né? Eu até separei alguns slides, aqui eu montei alguns slides, fiz alguns recortes de alguns livros e tal, para poder deixar um pouco mais claro, assim, como, Reginaldo, o que é a engenharia diagnóstica? Se você quiser compartilhar, Reginaldo, pode compartilhar. Tá bom. O que é engenharia diagnóstica? Qual que é a diferença da engenharia de patologia, né? Essa pergunta já veio várias vezes para mim, né? Já veio aí várias vezes em sala de aula, porque fica a junção é muito forte, né? O cara fala assim, meu, o que é engenharia diagnóstica? O que é engenharia de patologia? Eu estou fazendo um diagnóstico de patologia, de uma manifestação patológica, ou eu estou fazendo um tratamento aí, né? Uma terapia na questão da patologia. O que eu estou fazendo? Isso conceito, né? Isso é conceito de pós-graduação, de mestrado, uma coisa bem aprofundada. Eu quero primeiro trazer para vocês aqui que está nos acompanhando a imersão assim desse nome da engenharia diagnóstica, para a gente conseguir mostrar, né, o quão grande é esse mercado, o quão grande é promissor esse mercado, e quem estiver realmente qualificado, né, para o futuro, ou agora, que agora já está acontecendo isso, já tem muita demanda para a engenharia diagnóstica. Imagino depois agora, como o Lucas comentou muito bem, o mercado novamente, né, estávamos num Vzinho, né, agora a onda começou a subir novamente, vão injetar dinheiro em infraestrutura e etc, plano de governo, e aí, vai acontecer mais de novo o quê? Problemas construtivos. Aí tem que entrar gente especialista aí na parte da engenharia diagnóstica para poder gerar os laudos. Eu vou compartilhar com vocês aqui que estão nos vendo, duas bibliografias que falam justamente sobre a engenharia diagnóstica, né? São alguns livros que eu recomendo para quem quer atuar na área, né? Não fique de fora dessa área, porque é uma área nova, como eu comentei, porém, existem poucas bibliografias também, né? Então, de cara aí, eu quero deixar essas duas bibliografias
para vocês consultarem, buscarem mais a fundo. Eu fiz uns recortes aqui de alguns conceitos desses mesmos livros, até para não fugir aí, João, você está falando coisa da sua cabeça ou coisa da sua experiência, né? Mas aí eu já falei, não, vou pegar alguma bibliografia, vou jogar para o pessoal dar uma olhada, vou sugerir, né, a compra aí, para afundar mais esse conceito. Então, o primeiro aqui é o Manual de Engenharia Diagnóstica, escrito aí pelo Tito Livio e pela Estela Mares. O Tito Livio foi um dos promissores aí, promissor, né, na questão da engenharia diagnóstica. Ele que revolucionou, ele que entrou aí nesse conceito, né, junto a alguns institutos aqui em São Paulo, brigando e mostrando a diferença, né, da engenharia de patologia e o que é diagnóstico da engenharia. Então, o próprio livro já está falando, o desempenho, né, a manifestação patológica e perícias na construção civil. Então, está logo aqui esse manualzinho. Eu separei o conceito também dado diretamente pelo livro, né, que está aqui dado, eu recortei direto, né, até porque eu estou pegando a bibliografia dele, né, recortei direto, aí fala que a origem, como eu comentei, foi em 2005, né, aqui no Brasil, foi conceituada aí como arte de criar ações proativas por meio de diagnósticos, prognósticos e prescrições técnicas, que é o que é a engenharia diagnóstica, né? Você prescreve, né? Você prescreve, dá um prognóstico e prescreve, visando a qualidade total. Aí, em 2011, veio novamente um novo conceito, né? Que tratava a engenharia diagnóstica como sendo uma arte de distinguir anomalia por meio de procedimentos técnicos. Então, tudo era no geral, né? Falava assim, o que é uma anomalia? Tem uma anomalia construtiva, uma anomalia aí por vício construtivo, ou anomalia decorrente de projeto, ou de falha, e etc, etc. Aí, em 2013, o conceito novamente voltou aí, né, para a palavra manifestação patológica, em situações prediais, né, que ela fala aqui, construções e manutenção e uso. Então, fechou nisso. Então, está voltado sempre à construção, à manutenção e ao uso. Beleza? Aí, continuando, aí tem a definição. Então, o que é a engenharia diagnóstica? Né? A definição da engenharia diagnóstica. Ela fala, é a disciplina das investigações técnicas, né, para determinar os diagnósticos de manifestações patológicas e níveis de desempenho das construções, visando aprimorar a qualidade ou apurar as responsabilidades. Então, de forma geral, é isso. O que define, né? Como que a engenharia diagnóstica define tal coisa, né? Como que eu uso a engenharia diagnóstica? Para dar um diagnóstico referente a manifestações patológicas. Não estou falando da patologia em si, que está acontecendo. Estou dando um diagnóstico do porquê que ela está ocorrendo e vou dar a solução para ela. Vou prescrever uma solução para ela, um remédio para ela. Tá? Aí eu separei aqui também esse gráfico que está dentro do livro, né? Que é um prognóstico, é um processo diagnóstico, né? Desse conceito, que pode ser ilustrado aí pelo TETRA-IN, né? Que é o que estava falando aí no recorte anterior. Esse TETRA-IN, ele fala aí que a parte da investigação está do lado esquerdo, aí depois vem fechando para a situação aí da vistoria, da inspeção, da auditoria e da perícia, são travados aí esses 4 conceitos. Então, a engenharia diagnóstica justamente veio para separar isso. O que é uma vistoria? Eu vou separar para fazer uma vistoria. Eu vou fazer uma inspeção. O que é uma inspeção? O que eu vou analisar numa inspeção? Eu vou fazer uma auditoria. Então, o que eu vou analisar nessa auditoria? Não, eu vou fazer uma perícia. Então, o que eu vou verificar nessa perícia? O que aconteceu para poder virar uma perícia? Qual que é a causa da situação? Aí tem todo esse ciclo, né? Depois vem aí a parte dos diagnósticos, com esse fluxograma. Aí, resumindo, é um checklist, né? Um check-up da construção, desde a sua concepção até a sua desconstrução. Todas as fases de desenvolvimento de uma obra de construção civil devem ser investigadas e interpretadas pela engenharia diagnóstica, né? Na busca permanente da qualidade total, reportando-se ao tradicional com essas siglas, né? PPEEURD. Então, é um novo gráfico que a gente mostra aqui também, tá? Então, vem todo esse ciclo, né? Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Aí vem lá, o que significa essas siglas? A primeira lá, planejamento.
Então, tem uma questão de problemas de anomalia por falta de planejamento. Por que está acontecendo tal problema na construção, naquela edificação, ou naquele elemento? Por falta de planejamento. Então, esse é o diagnóstico. Nós estamos dando o diagnóstico, o prognóstico de tal situação. Ah, não, por causa do projeto. Ah, não, foi a execução. Ah, não, foi a entrega da obra. Ah, não, foi o uso incorreto ou uso indevido aí, conforme estabelecido. A reabilitação ou a desconstrução e etc. Então, essas letras, elas formam aí um gráfico, um check-up, né, que a gente vê quando vem fazer o laudo, né, de engenharia diagnóstica, para dar o diagnóstico, a gente enquadra em uma dessas letras e aí por diante a gente começa a fazer a nossa prescrição. Tá? De forma geral, né, depois a gente pode, Lucas, compartilhar esses slides que eu estou mostrando, tá? Eu tirei as informações do livro, então a gente está explanando aqui de forma geral. Tá? Então, aqui, ó, sabendo-se que a engenharia civil, né, possui diversas vertentes, tais como engenharia de planejamento, engenharia de projeto, engenharia de obras, engenharia de manutenção e outras. Fica evidente que a engenharia relativa às investigações técnicas também merece seu espaço, sendo o título de engenharia diagnóstica a denominação mais correta para essa especialidade multidisciplinar, que incide em todas as fases de um empreendimento de construção civil. Tradicionalmente, a engenharia diagnóstica vem sendo utilizada nas soluções dos conflitos jurídicos. Olha aí, pessoal. Vem sendo utilizadas nas soluções de conflitos jurídicos. Ou seja, problema judicial, né? Vai estar processando A vezes B, e aí, quem é que vai dar o diagnóstico de tal problema? Somos nós, engenheiros e arquitetos aí, responsáveis por fazer esses laudos, juntamente com a engenharia de avaliações, como apêndice da engenharia legal, né? Porém, sem o destaque necessário, pois denomina simplesmente de perícia, né? Denomina-se simplesmente perícia. Então, ou seja, tudo no geral falava assim, não, vou fazer uma perícia, mas não separava o que é uma perícia, o que é uma inspeção, e o que é uma vistoria, o que é uma consultoria e o que é uma auditoria, que é justamente aí que a engenharia diagnóstica entrou, e está muito forte. Então, quem se especializar em determinado assunto vai chegar chegando, né? Porque vai ser técnico, né? Saber colocar no papel aí o que deve ser feito e como será feito, tá? Continuando aqui na leitura, ó. Assim, considerando, né, que as investigações técnicas não se limitam a um exame, pois também inclui a vistoria, a inspeção, a auditoria, os ensaios e os protótipos. Fica evidente que essa vertente da engenharia legal merece a correta denominação, ou seja, engenharia diagnóstica. Então, primeiro veio lá a questão, engenharia legal, né, a legalização, sistema de projeto legal, e etc. Aí, continuando. Aí vem esse círculo também, né, que também está composto aí no livro, o círculo diagnóstico. Ao meio está a engenharia diagnóstica e ao círculo está as situações. O primeiro aqui, não sei se está boa a visualização para vocês, mas está lá, engenharia de projetos, depois vem engenharia de obras, depois vem engenharia de manutenção, depois vem engenharia de materiais, depois vem engenharia ambiental, depois vem engenharia de segurança, depois vem engenharia de planejamento. Olha só, falando em 7 especialidades, 7 tipos, né, de engenharia dentro de um só conjunto, que é a engenharia legal aí. Então, a engenharia diagnóstica está no meio de tudo isso. Então, quando nós formos entrar para fazer um documento ou dar um prognóstico de alguma coisa, nós temos que entender um pouco de tudo isso. Por isso que ela é multidisciplinar. Tá? Mas eu não entendo de tudo isso. Então, cara, é a hora. Né? É a hora, que é o que nós estamos falando. O mercado teve um aquecimento anterior, aconteceu muitos problemas desses conceitos, desses círculos que a gente está falando, está acontecendo ainda, e hoje está virando causas judiciais, como a gente já falou aqui, né? Que a engenharia diagnóstica está aí para resolver conflitos jurídicos. Né? Então, se você quer se especializar nessa área, vai fundo, porque é o futuro. Eu vejo como futuro promissor aí
de hoje já e daqui 5 anos ou mais aí para frente é o que vai rolar. Aí o próximo slide, ó, o conceito de engenharia legal, né? De forma geral. A parte esquerda de quem está olhando para a tela, né? Está aí engenharia diagnóstica, que é subdividida aí em cinco partes, né? 5 colunas aqui: vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Aí, se eu for para a parte lado direito, que também está envolvendo a engenharia legal, fala um pouco da engenharia de avaliações. Então, tem a parte lá de orçamento, de custo, de preço e de valor. Então, são conceitos, né, que muitas vezes é misturado, que nós técnicos, nós especialistas, temos que entender um pouco mais a fundo para não ficar aí fazendo trabalho de papelzinho de pão, né? Como o povo aí faz aí, embolando, misturando banana com abacaxi, né? Falando que vistoria é a mesma coisa de perícia. Aí complica tudo, tá? Eu só vou mostrar mais um slide aqui, depois eu vou mostrar um pouco mais a fundo aí desse mercado promissor, né? Só que vocês se enganjem, né, na questão da engenharia diagnóstica. Aí aqui esse último slide do texto, né, do livro, do recorte do livro, fala aí das diretrizes técnicas. Então, o que tem que ter aí num laudo, por exemplo, né? O que eu tenho que ver no local lá? Como que eu faço esse diagnóstico? Como que eu monto o meu planejamento, né? Aí está aqui, diretrizes técnicas. As investigações técnicas resultam em laudos que devem ser elaborados numa sequência lógica de trabalho, através de metodologia adequada. As diretrizes técnicas de engenharia diagnóstica e edificações elaboradas pelo Instituto de Engenharia, aí tem o site, né, apresentam os conceitos classificados na metodologia e demais procedimentos, cabendo destacar a sequência dos trabalhos da engenharia diagnóstica, recomendada por esse diplomado técnico. Então, a primeira coisa, identificar o objeto e o objetivo do trabalho. Conceito de laudo. Vou fazer um laudo da engenharia para dar o diagnóstico de alguma coisa. Então, qual que é o objeto que eu estou inspecionando lá, ou periciando, ou avaliando? E qual que é o objetivo de onde eu quero chegar? Determinar a ferramenta ou ferramentas que foram utilizadas ou que serão utilizadas. Equipamentos aí específicos para fazer o prognóstico ou fazer o exame. Verificar toda a documentação que está em posse lá do proprietário, do possuidor. Né? Obter informações dos usuários, responsáveis, proprietários e gestores. Realizar as diligências. O que é diligência? É vistoria, né? Está indo lá no local verificar, colher informações. Classificar as manifestações patológicas. Aí está um pouco aí dentro da inspeção. Você pode pegar aí a norma de inspeção predial também, né? Tem nível nacional, a gente consegue pegar um pouco aí das classificações das manifestações patológicas. Conclusão, fundamentação, indicar aí quais serão as orientações técnicas, né? Recomendação, né? Então, eu fiz lá o laudo, achei o problema, como que eu soluciono esse problema? Justamente é isso que a engenharia diagnóstica é. Clínico geral, você vai ao médico, né? O médico pergunta onde está doendo, o que aconteceu, o que você tomou, quanto tempo faz, tá? Ele está fazendo lá uma anamnese do que está acontecendo com você. Né? A mesma coisa somos nós, engenheiros diagnósticos. Nós vamos lá verificar o porquê que está acontecendo e quanto tempo está acontecendo e vamos prescrever a solução. Tá? Isso é engenharia diagnóstica. Fazer recomendação, né? Indicar as responsabilidades, quem são os responsáveis por A mais B, e os tópicos essenciais do laudo com assinatura e RT do responsável. Isso aqui é o escopo, o esqueleto aí, né, que tem que ser feito em qualquer laudo, tá? Principalmente aí na parte de diagnóstico. Aí, falando ainda dentro do mercado imobiliário, Lucas, e o pessoal que está nos assistindo, essa semana recebi esse post, né, no grupo de WhatsApp que eu faço parte. Olha o que está escrito aí, ó. Não estacione. Perigo de queda de pastilhas. O condomínio não se responsabiliza por danos causados em veículos. É o que nós estamos falando. Mercado agitado. Construções feitas daquele jeito, né? De qualquer jeito. Passa-se um tempo, falta de manutenção, falta de zelo e etc. Falta de técnica construtiva, falta de qualidade nos materiais. Aí, o que acontece com isso? Problemas construtivos, falhas construtivas, né?
Aí é o que está acontecendo aqui nesse condomínio. Aí colocaram uma faixa lá, o pessoal ficar precavido e não colocar o veículo embaixo, né? Olha só que coisa. Então, para a gente, de forma geral, entender o que é a engenharia diagnóstica, o que a engenharia diagnóstica faz, o que a engenharia diagnóstica pode nos beneficiar quando a gente se qualifica, né? É isso, tá? Entender o mercado atual, o que o mercado futuro pode nos proporcionar, né? O Lucas colocou muito bem. Pô, o mercado imobiliário estava estável e estava escasso, né? Esse ano começou muito bem, daqui a pouco vem a pandemia, o coronavírus aí, o Covid-19, né? Pegou todo mundo daquele jeito, muita gente ficou desempregado, muita gente que estava em campo foi para o home office, né? E aí? Agora o mercado começou a agitar de novo, porque o governo injetou dinheiro, tem gente construindo novamente, gente reformando, tem construções, edificações que estavam paradas, voltaram a ser construídas, tem incentivo aí do governo federal para poder, a questão de obras de infraestrutura, e etc, etc. Então, pessoal, na boa, se vocês ainda não se ligaram, é isso. Nós estamos trazendo, né, esse conteúdo dessa live, é isso, né? O mercado promissor da engenharia diagnóstica. Eu tentei aí, quis, né, colocar na cabeça de vocês, né, o que eu quero fazer, mostrar o que é engenharia diagnóstica. Reginaldo, eu não sei o que é engenharia diagnóstica. Pô, estava na faculdade, nunca ouvi falar de engenharia diagnóstica. Ouvi falar de engenharia de estrutura, ouvi falar de engenharia de fundação, de orçamento, de planejamento, gerenciamento, mas, meu, o que é o diagnóstico? A gente nunca falou nisso, cara. Olha só, a gente nunca falou nisso. Então, é complicado até às vezes. Eu sou professor há alguns anos, curso livre, curso técnico, e a gente já fala diretamente para a galerinha que já está vindo, porque está com essa dúvida geral. Pô, o mercado está aí, né? Estou arrancando o cabelo e não consigo atender porque estão pedindo demanda e tal. E agora eu expus algumas situações, esse slide também do prédio aí, pô, tá caindo as pastilhas, né? Fora os problemas que está acontecendo direto aí de marquise. Pô, marquise, boom, tá caindo marquise. E aí? Por que está caindo? Aí você, engenheiro diagnóstico, vai falar, por que está caindo? Você que vai dar o diagnóstico lá com o seu laudo, tá? Então, pessoal, tem que ficar antenado. O mercado está crescente? Ah, está crescendo aos poucos, tal. Então, é isso. Ainda bem que está aos poucos, porque começa engatinhando para depois estar correndo, né? Então, agora é a hora da gente se qualificar para quando realmente o mercado voltar, que nem estava, e se Deus quiser, vai voltar, né? Eu preparado, você preparado para poder atacar esse mercado aí que é grande, tem grandes promessas aí futuras. Tá bom, Luquinhas? Vamos lá. Mais alguma coisa aí, Lucas, para nós? Não, verdade, verdade. Acho que acompanhando tudo que você falou, eu super carimbo embaixo. Acho que esse mercado tem muito que mudar. Eu acho que nos próximos trimestres, assim, você vai entender e vai notar diversos movimentos, tanto esse lado de movimento de compra, venda, né, de financiamento, taxa de juros baixo, tanto o movimento de pessoas cada vez mais irem para cidades, construírem as suas casas numa cidade não tão próxima às regiões centrais. Até tenho um exemplo, familiares meus estão construindo, querendo construir fora de São Paulo. E o mais interessante que, como você bem disse, pontuou, que a engenharia diagnóstica, né, o profissional dessa área é um médico. Então, eu acredito que não só ele chega na hora para, por exemplo, né, diagnosticar, ó, esse problema patológico aconteceu por isso, 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 mas também ele, de uma forma preventiva, ele sabendo tudo, dominando essa área, ele pode, de forma preventiva, atuar em outras áreas, por exemplo, em qualquer outra área da engenharia, muito mais seguro, muito mais convicto, né, sabendo que se ele já sabe o problema, que existe inúmeros problemas, ele pode já, de forma antecipada, prever e ter as ações mais seguras e cada vez mais passar mais credibilidade para o cliente.
Mas, Reginaldo, você falou, assim, eu entendo que essa área tem muitas oportunidades e você falou um pouco da faculdade, que tem pessoas que não ouvem falar, né, escutam falar dessa área. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que essa área não é tão falada, não só na faculdade, mas também no meio que você convive? Acho que no meio que você convive já o pessoal fala mais, que você está ali 24 horas, mas tem muita gente que está ouvindo que talvez nunca ouviu falar, ou se ouviu falar tem várias preconceitos, digamos assim. Por que você acha que isso acontece na faculdade e não se fala? Por que tem isso? Então, na questão da faculdade é meio complexo, às vezes a gente até fala, por que que fala, por que que não fala, né? É o que nós estávamos discutindo também na live da semana passada, o porquê que a engenharia de avaliações não é citada ou comentada aí nas faculdades, tal. Aí nós agora também falamos aí da engenharia legal, que dentro da engenharia legal a gente pegou a engenharia diagnóstica, que mostrou aí o que que é parte diagnóstica, e mostramos também que é a parte da engenharia de avaliações. Nas engenharias, nas faculdades, universidades aí, eu acredito que deveria ter uma cadeira específica para esse tema, né? Por quê? Aborda-se muito a questão de como projetar, de como fazer, né, a parte de concreto armado, a parte de estrutura de a mistura metálica, a de madeira, de grandes obras, né? Grandes obras de arte, que é pontes, viadutos, grandes obras de terra. Então, assim, tem o conceito formado na graduação para engenharia, acredito também para arquitetura, do convencional, né? De como fazer. Mas agora, de como solucionar algum tipo de problema que pode vir a acontecer, não se aborda. Por quê? Eu não sei se é porque não se pensa no problema, né? Para poder não para dar a solução, que é o caso da engenharia diagnóstica, não se pensa, vamos ensinar como resolver o problema. Não, a gente quer ensinar aqui quem está na cadeira para fazer o certo. Eu acredito que seja por essa linha aí que as disciplinas na graduação sigam. Vamos ensinar a fazer o certo. Agora, se o profissional não fizer conforme está prescrito em norma, etc., pode acontecer de dar algum problema aí, né? Aí vem a engenharia diagnóstica, etc., para poder dar a solução. Acredito que seja por isso, tá? Mas eu sou suspeito, né? Que nem você falou, pô, no meu círculo aí de amizade, né? No meu círculo de convivência, a gente já respira isso, né? Respira engenharia diagnóstica, respira engenharia de avaliações, respira perícia. Então, às vezes fala, pô, como que o cara ainda não sabe disso, né? Caramba, por que que ainda não mais... Meu, pegar para uma faculdade aqui, ao qual eu já dei aula e fui aluno, formam-se 400 engenheiros por ano. Pô, é muita gente. Tá? Pô, será que esses 400 engenheiros, todos estão aptos aí ao mercado de trabalho? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes está estagiário, às vezes sim, às vezes não. Então, é muito complexo, é muito complexo. Aí muitos desses 400, né, tem uma estatística na parte da engenharia que fala que 5% apenas desses formados atuam na área. Os demais vão tudo para as outras áreas. Tem uma pesquisa muito forte disso. Então, ou seja, a cada 100 engenheiros, 5 engenheiros realmente vão para a engenharia. E os demais vão todo para outras áreas, né? Você vira empresário, ou sei lá, alguma coisa o cara faz, né? Engenheiro de banco, porque o engenheiro é um solucionador de problemas. Essa é a figura do engenheiro, solucionar problema. Então a gente fica muito apto, muito rápido, né? A gente pega um problema, a gente vamos embora, vamos resolver. Você acha a solução. Então a nossa cabeça é treinada no cálculo aí, na física, tal. Então fica muito fácil. Então eu acho que é por isso, Lucas, que talvez é ensinado mais como se fazer, né? E não se volta um pouco mais para a questão de como resolver, que é o caso da engenharia diagnóstica. Entendi. Eu Mas acredito dá que seja por isso. Mas dá para atuar na engenharia dentro das áreas da engenharia diagnóstica junto com a atuação em outras áreas? Com certeza, com certeza. Porque a engenharia diagnóstica, nós estamos falando, por que não é falado na faculdade? Não é falado na graduação. Né? Aí, depois da graduação, abre-se uma outra cadeira de uma especialização. Aí sim, aí já tem algumas faculdades já com cadeiras
específica para engenharia diagnóstica, para perícia, para avaliação, etc. Aí já tem um caminho por quê? Enxergaram que, assim, existe um grande mercado, porém, é uma área muito fechada, muito específica. Então, não tem como a gente pegar todo esse conceito de 200 horas lá, numa pós-graduação, e jogar dentro da grade de graduação normal, que seria uma de 5 anos viraria 7. Entendeu? Então, eu acredito que seja por isso, que também não é falado. Mas alguns professores, né, eu já tive alunos aí de N faculdades, de conceitos C, a D, de A, né, de níveis aí, todos os níveis. E você pega, o professor nunca ouvi falar disso, outro também nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, o meu professor era um professor de fundações e ele levou a gente lá em campo, né? A gente foi verificar a fundação lá de um viaduto, por que estava acontecendo aquele tipo de problema. Foi, nossa, que legal. Então, mas foi a experiência do professor, né, do docente, que pegou aquela turma, a turma A do 8º semestre, que viu aquela situação. Não foi a graduação da engenharia. Entendi. E como que faz, como você disse, que dá para atuar, né, junto com outra atribuição, mas são trabalhos pontuais, é isso? Me explica um pouco melhor. Como que dá essa dupla atuação em áreas diferentes, não só na engenharia diagnóstica? Vamos pensar assim, o que é a engenharia diagnóstica, né? Nós vimos lá um conceito, então ela está voltada a dar o diagnóstico, o prognóstico, quanto à manutenção e quanto ao uso. Né? Então eu vou pegar um exemplo, vou entrar numa edificação, num condomínio residencial de torres verticais. Cara, olha quantos sistemas acontecendo ao mesmo tempo: hidráulico, elétrico, mecânico, né? Civil, concepção estrutural, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí você, engenheiro, ou você, arquiteto, né, ou técnico de edificações, tal, você vai lá resolver um problema. Aí chegou lá, nesse problema, você viu outro problema. Ou o síndico, a administração, né, ou a construtora falou, cara, Reginaldo, você é engenheiro, certo? Cara, por que está dando problema no meu sistema hidráulico? Aí, pode ser problema do quê? A gente começa lá a vir lá dos P, né? Do programinha lá. Projeto, execução, né? Como que foi feito, como que era para ser feito, a gente vem analisando. Então, se eu tenho um tipo de especialização, a gente consegue pegar outros campos justamente por isso. Eu vou mostrar também, vou aproveitar que você me perguntou, vou mostrar uma continuidade aqui do slide que eu estava falando, até de uma perícia. A perícia não, essa aqui foi uma inspeção que eu fiz nessa semana. Teve uma que eu fui hoje também, que seria interessante mostrar. Não sei se vai dar tempo da gente mostrar, mas eu vou mostrar algumas fotos. Tá. Vou mostrar algumas fotos que aí fica legal. Então aqui já falei, já mostrei, né? Paramos aqui. Aí eu tenho aqui, né, falando aí de duplo uso, como que você falou? Mais do que uma área, tá? Mais de uma área. Então essa foto que está aqui do lado esquerdo, estou verificando um telhado, né? Falei de edificações verticais, mas agora estou falando de um telhado. Ó, sou engenheiro, né? E me chamaram para poder falar o porquê que está acontecendo a infiltração lá naquela casa específica. Tá dando muita infiltração. Aí a gente viu lá, pode vir do telhado. Subimos ao telhado, fizemos essa foto. O que nós engenheiros, começamos a pensar? O que nós, engenheiros diagnósticos, né? Peritos aí. Estou vendo aqui algumas telhas, né? Soltas, o desnível lá, falta de nível, né? Desnivelamento. A calha, que é o verdadeiro causador aí, né? Aí tem aqui problemas na calha, logo de cara, né? Estou vendo aqui. Que pode ser o quê, logo de início? Quanto ao uso, né? Nós falamos lá, quanto à manutenção. A falta de manutenção, porque que é as limpezas da calha. Tem que ter uma periodicidade aí de limpeza da calha para acontecer o quê? Quando chover, essa água não percolar para a parte interna da edificação, que vai causar vários problemas
internos à questão da patologia. Aí aqui eu estou vendo uma outra foto, ó, desabamento na Zona Leste de São Paulo. Bombeiros avaliam se há mais vítimas. Ou seja, caiu lá, desabou, né? A casa. Cara, o que pode ter acontecido? Você vai ser chamado, você engenheiro vai ser chamado para poder falar o que aconteceu, por que aconteceu aquilo lá. Você vai ter que dar o prognóstico do que aconteceu. Então, é o que nós estamos falando. É um mercado promissor, é um mercado que é multidisciplinar, né? Ah, eu só sou engenheiro, só sei fazer, só sei construir. Ah, eu só sei acompanhar a obra, só sei fazer a gestão da obra. Cara, tem que entrar para esse mercado da engenharia diagnóstica, que é o pós-obra aí, né? Para você falar, foi feito de forma errada, foi feito de forma certa. Aí, um exemplo aqui desse multidisciplinar, né? Essa aqui é uma foto minha de um condomínio aqui no estado de São Paulo. Aí o colega, né, o arquiteto projetou, fez o projeto de interior do apartamento. Aí aqui existia essa parede aqui era fechada. Aí o pedreiro foi lá e derrubou a parede, né? Abriu o vão, ó, aberto o vão, aqui em cima que existia um forro, foi retirado todo esse forro. Aí vem a parte elétrica também. Aqui tá bonitinha, mas não tava assim, porque aqui já teve intervenção na parte elétrica. E tiraram essa parede. E aí, pode tirar essa parede ou não pode tirar essa parede? É o diagnóstico, né? Vou ter que dar o diagnóstico. Tirei, abri esse vão da parede. Vai causar algum problema na estrutura ou causou algum problema na estrutura? Estou dando o diagnóstico, tá? Aí, continuando, né? Fui lá, olhei o canto da parede, né? A extremidade, que é o pilar. Pô, já logo de cara verifiquei que tem um pilar e nesse pilar, né, conforme aí foi feita a demolição da parede, comprometeu aí parte do pilar e expôs a parte da ferragem. Tem ferragem exposta. Foi aonde eu entrei, foi onde me chamaram, aonde ligaram aí para o meu escritório e falaram, ó, Ginaldo, paralisar a obra, embargar a obra, e eu preciso de um laudo, né, para dizer que afetou a estrutura? Afetou a estrutura. Mas como que eu soluciono esse problema? Né? Porque não pode deixar assim, porque vai agravar. Aí a gente fez lá todo o estudo e deu lá a solução e deu lá o remédio, né? Que é para tratar isso daqui. Isso uma das coisas. Para você ver, então, Lucas, assim, que tem essa multidisciplinar. Aqui estamos falando de concreto armado, estamos falando aqui de estrutura, concepção estrutural, tal. Tem outras áreas. Eu tenho aqui a continuação do slide, depois eu volto de novo e mostro aqui um pouco da evolução assim nesse nosso mercado, que o porquê que está acontecendo e por que vai acontecer, tá? A gente vai entrar um pouco mais aí, né, mostrar mais, entregar um pouco mais de conteúdo para a galera, e eu vou entrar depois desses outros slides, vou pegar uma construção aqui que está tendo em São Paulo, no centro, que é uma obra de arte maravilhosa, só que, é que nem eu estou falando, tem muito sistema ao mesmo tempo. Se não tiver um sincronismo, vai acontecer o quê? Problema. E quem soluciona os problemas? Quando a gente está doente, a gente vai ao médico, certo? O médico receita, toma um remédio, fica de repouso, está na quarentena, 15 dias, senão vai espalhar o vírus. Nós, engenheiros, vamos fazer justamente isso. Ó, deu problema? Ó, tem que ficar lá tratando durante tanto tempo, tem que aplicar tal produto durante tanto tempo, tem que fazer o reforço durante tanto tempo, e etc, etc, etc. Isso é engenharia diagnóstica. Tava no mudo. Eu acho que dá para super ser tema de próximas lives. Esse tema nunca acaba, né, Reginaldo? É bastante amplo. Eu acho que é bastante rico. Acho que o tempo passou voando, já deu 1 hora assim de bate-papo, de conversa. Se você puder fazer uma última pergunta aqui que eu tenho, e como que faz para de fato um profissional começar a atuar na área? Qual que é a sua principal dica aí? A última pergunta para a gente finalizar. O microfone tá. Beleza. Essa pergunta aí é massa. Como que faz para atuar na área? É isso? Para de fato o profissional começar a trabalhar na área. Boa.
Primeiramente, é capacitação, né? Procurar aí cursos, né? Procurar seguir a rede social aí da galera que realmente mostra como tem que ser feito, né? Buscar a bibliografia que eu mostrei para vocês, se afundar aí na questão de como fazer, né? Como diagnosticar, o exemplo eu mostrei nos slides, como compor um laudo. Então, primeiro, se capacita. Primeiro se capacita, depois você vai para o mercado. Já o mercado, ele está precisando dessa mão de obra especializada que somos nós, engenheiros diagnósticos. Agora, se você primeiro, que é o certo, né? Vamos primeiro abastecer o veículo para depois andar com o veículo. Né? Não vai com o veículo sem combustível lá para o mercado e no meio do caminho acaba o combustível, aí você vai acabar fazendo de qualquer jeito porque não tem mais ferramentas para poder fazer da forma correta. Então, a primeira dica é capacitação. Capacitação, capacitação. Seja cursos livres, seja leituras de bibliografia, acompanhar a rede social aí da galera que realmente está falando aí da patologia, da engenharia diagnóstica. Tem muita gente boa falando do assunto que não falavam, né? Agora estão falando. Essas são as primeiras dicas de capacitação. A segunda é, se joga no mercado, construção vertical, né? A parte aí de assessoria para seguradoras, a parte também de assessoria para condomínios, né? Tem muita coisa. A parte da assistência técnica na construção, né? Que é o campo aí da qualidade, né? A construção com qualidade. Tá? Então, a dica inicial assim, que eu dou para vocês é capacitação e depois que se capacitar, né? Vai buscar esse mercado aí da construção civil no geral, os administradores que precisam do nosso trabalho e as empresas aí seguradoras que também precisam dos nossos trabalhos, porque se foi mal feito, o seguro se responsabilizou pelaquela obra. Aí nós entramos para poder dar o diagnóstico de quem são os responsáveis. Basicamente é isso. Pô, legal, Reginaldo. Eu estou muito feliz. Se eu puder só me permitir para eu compartilhar a tela, enquanto eu falo aqui. Estou muito feliz. Realmente, eu acho que teve muito conteúdo. Foi uma pegada, foi uma ideia, uma visão um pouco mais ampla, né, da engenharia diagnóstica. A gente pode até explorar muitos assuntos nas próximas semanas, porque assunto aqui não acaba. Aqui o nosso principal, nossa principal missão também é relacionado a isso, Reginaldo, que você disse. Não, é só liberar para eu compartilhar a tela. Peraí. Você clica. Então, nossa missão é só clicar aqui no botão em cima, nos pontinhos ali da minha tela e me tornar como host. Então, como eu estava dizendo, eu acho que um dos papéis aqui da nossa escola, da escola do meu, a gente quer muito levantar essa bandeira de mercado, de conectar todos os alunos com o mercado, seja através de matchmaking, seja através de conexões diretas, seja através de eventos, palestras, feiras. A gente quer disponibilizar para que todos os alunos, enfim, que venham estudar com a gente, se conecte com o mercado de alguma forma, e de uma forma mais assertiva. A gente entende que uma inteligência artificial, a gente tem desenvolvido mecanismos de inteligência artificial para, de fato, olhar para cada aluno de uma forma personalizada para entender onde ele vai encaixar no mercado, seja ele procurando novos clientes, seja ele procurando locais de estágio, seja ele também procurando, né, navegando na área do empreendedorismo na engenharia. E algo, até para finalizar, eu quero super agradecer o seu tempo aí, Reginaldo, esse bate-papo super esclarecedor. Eu acho que foi bem amplo, né? Você até comentou que tem bastante tema aí, a gente pode até explicar nas próximas semanas, mas eu queria deixar aqui para o pessoal que está assistindo que na próxima semana, nos dias 17, 18, 19 e 20, o Reginaldo vai dar, junto com a escola, vai dar um mini curso, é um mini curso totalmente gratuito, um minicurso dentro da área da engenharia diagnóstica, mas é focado em perícia judicial. Eu vou soltar. Se você quiser falar, quer falar alguma coisa desse minicurso, Reginaldo?
Eu queria só para não ficar aberto o que eu falei que ia comentar também Claro, dessa claro, claro. construção que está acontecendo, só para eu fechar aí para mostrar para a galera que está vendo a gente, né? Como eu falei, pô, tá vindo várias construções, vários sistemas construtivos novos, tal. Eu queria mostrar justamente essa construção atípica que está acontecendo aqui no centro de São Paulo. Legal, Aí já legal. fecho, tá? Já fecho aí e acho que fica bem legal. Se você me permitir mais 2 minutinhos aí, eu Tá, já. já emenda nas considerações finais aí para a gente. Tá bom. Aí agora eu que preciso que você libere aí para eu liberar a tela, compartilhar a tela aqui também. Legal, legal. Senão eu não consigo de novo. É rapidão. Foi. Beleza, voltamos aqui então. Então, aqui é onde eu parei, né? Rapidinho Aham. nessa situação. Aí, esse daqui é o edifício, né? Que está sendo construído aqui no centro de São Paulo, aqui na capital, em Pinheiros, tá? Ele é essa concepção aqui maluca. Ele é uma estrutura mista de concreto armado com metálica, tá? Aí, fotos dele aqui acontecendo. Então, ó, olha só como é que tá isso, né? E tudo ao mesmo tempo, tá? Olha isso aqui, a vista de cima, a vista lateral. Quem olha de longe, ele parece que é todo torto, né? Ele é bem, bem bacana assim a concepção estrutural dele. Olha aqui essa foto. Olha a parte de fundação aqui, como que está o fosso. Aqui está tudo a milhão, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. As pistas aqui estão abertas, né? Não tem nada interditado. Fica na região de Pinheiros. Aqui novamente, aqui uma outra foto de longe, do que já está um pouco mais avançada. Olha como está. Né? Isso aqui é concreto, tá, pessoal? Né? Quem olha de longe fala, meu, o prédio está todo torto, ele está meio V, meio, né? Tá meio estranho. Então, o arquiteto foi muito feliz aqui no projeto e soltou a bomba na mão do engenheiro. Basicamente é isso, Lucas. Esse caso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Do que está acontecendo, do que está acontecendo aí no futuro também, nessas construções atípicas, né? Que vai desafiar nós, engenheiros diagnósticos, ao futuro aí da engenharia. Se você me permitir, também eu já faço as considerações finais. Não sei se você vai falar mais alguma coisa. Pode fazer, pode fazer. Então vamos lá, para fechar aí. Pessoal, então é isso, tá? Fechamos aí mais uma live, mais um dia aí que nós passamos aí um pouco do que nós conhecemos. Eu, de antemão, né, agradeço aí a Domeu, a escola top, né, que está pensando aí no engenheiro, também está pensando aí no arquiteto. Isso é super promissor, porque quase ninguém fala para esse público, né? Trazendo a gente que conhece um pouquinho, está pisando no barro há algum tempo, falar como funciona, isso aí é gratificante para a gente. A gente aprende mais ensinando do que automaticamente buscando, né? Então a gente mais aprende ensinando do que buscando. Então agradeço de coração, né? Fico à disposição de todos. Né? O vídeo acho que vai ficar gravado, né? No YouTube, a galera depois pode acessar também. Então, brigadão. Deus abençoe mesmo vocês aí. Vamos em frente. Tá. Não, legal. Obrigado, Reginaldo. Deixa eu compartilhar a tela. Novamente. Mas muito obrigado aí pelo seu tempo. Como eu estava dizendo, eu acho que tem muitas oportunidades vão surgir. O nosso papel aqui como escola é fazer com que todos os engenheiros, arquitetos, eu entendo o ritmo intenso na agenda de cada profissional, mas o nosso papel aqui é muito, muito sério de trazer uma visão de oportunidade para o engenheiro. Cara, existem inúmeros caminhos, inúmeras portas que o engenheiro barra arquiteto pode entrar, e são portas com resultados muito positivos a médio e longo prazo, que a engenharia diagnóstica é uma delas. E como eu estava falando minutos atrás, na próxima semana, no dia 17, 18, 19 e 20, sem ser na próxima semana, na outra, a gente vai ter um mini curso de perícia judicial. Eu só vou passar aqui um pouco para vocês terem noção do que é. Tá conseguindo ver, Regina? Tá, agora voltou para o seu rosto de novo. Pô, legal, vou compartilhar aqui. Aí, agora sim.
legal, legal, legal. Meu, ó, vocês não podem perder essa oportunidade aqui na descrição, aqui no vídeo do YouTube, quem estiver vendo agora ou depois, pode acessar o link de inscrição, né, totalmente gratuito, com certificado, ministrado pelo professor Reginaldo, essa lenda aí, que hoje falou com vocês. É um tema específico, mais focado ali para o mercado, né, de perícia judicial, que também é uma área pouco conhecida, e muita gente... talvez tem muitos outros, tem bastante equívoco quando pensa de perícia judicial, seja perícia que precisa de concurso público, seja diversos outros tipos de equívocos. Mas então, dia 17, 18, 19 e 20, marca na sua agenda, se inscreva, corra lá, que as vagas a gente quer ser um curso mais assertivo, com conteúdo direcionado, então as vagas são limitadas, então mais uma vez corra, garanta sua vaga no link aqui embaixo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo tempo aí de vocês, obrigado professor, e até semana que vem.